Minha gente querida, boa noite, muito bem-vindos, muita paz em todos os corações. E começamos as nossas leituras de hoje com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Nós atraímos as coisas necessárias ao nosso crescimento. A vida colabora, nem sempre de modo agradável, para que nos tornemos efetivamente aquilo que somos apenas em potencial. Aqui nós temos duas situações, né? Nós atraímos o que precisamos para crescer. E a vida, os caminhos da vida nos fazem aprender essas coisas. Às vezes não é de modo agradável, né? Às vezes é ali meio na ignorância. A gente programa uma coisa e às vezes a vida leva a gente para outro caminho, para a gente desenvolver o que temos em potencial. E é assim que a gente vai aprendendo e vai se desenvolvendo e vai evoluindo. Vamos melhorar cada vez mais. Então vamos aproveitar as lições da vida e procurar o melhor caminho sempre. Passamos então para o livro dos Espíritos. É sobre o sono e os sonhos e pergunta como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono. Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Pode acreditar. Ele se lembra do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode se pôr em comunicação com os outros espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Quer dizer, nós podemos estar em contato com outros espíritos encarnados, né? Vamos continuar. Frequentemente se diz, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Engana-se. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viu ou que verá em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e investigar passado e futuro. Pobres homens que mal conhecem os mais vulgares fenômenos da vida. Julgam-se muito sábios e as coisas mais comezinhas os confundem. Nada sabem responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, ao desencarnar, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Viajam com eles, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando, ao morrer na terra, retornam ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de forma a lhes ensinar que não devem temer a morte, porque todos os dias
morremos, como disse um santo. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já lhes falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos quiçá mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam no mundo. E o que gera simpatia na terra é o fato de se sentir o ser humano, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. As antipatias, também invencíveis, se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Nós os conhecemos sem nunca tê-los visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitas pessoas. Não cuidam de conquistar novos amigos por saberem que muitos têm quem os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que se supõe na sua vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância em encarnar entre vocês. Deus quis que, tendo de estar em contato com o vício, eles pudessem ir se retemperar na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Note, porém, que nem sempre se sonha. O que isso quer dizer? Que nem sempre se lembra do que viu ou de tudo que havia visto enquanto dormia. É que não se tem, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes, apenas fica a lembrança da perturbação que o espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fez ou do que lhe preocupa quando desperto, a não ser, assim, como se explicaria os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto as criaturas mais humildes e simples têm. Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Em suma, dentro em pouco, verão-se vulgarizar outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vocês a desconhecem. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludíamos. Tratem de distinguir essas duas espécies de sonhos nos de que se lembram, do contrário cairiam em contradições e em erros funestos para a sua fé. E agora vem uma nota de Kardec. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí, uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da existência precedente ou de existências anteriores.
As imagens singulares do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncasse em frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Bem, fica bem claro aqui que o sonho é uma alusão ao que acontece a gente durante o sono. Nossos encontros com outros espíritos, nossas andanças pelos mundos espirituais, enfim, para onde a gente vai de acordo com o nosso grau de afeição, de gosto, né? De vontade, de onde a gente quer estar. Então pode estar em bons lugares como pode estar em maus lugares, e tem muito a ver também com as figuras que fica na nossa mente do que foi falado, do que foi visto, do que a gente presenciou. Isso quando a gente lembra do sonho, porque tem muita gente que não lembra, eu sou uma que nunca lembro de nada. Então, não quer dizer que não fez nada, só quer dizer que a gente não está reportando esses acontecimentos. Mas as intuições, as divagações, que nós aprendemos, fica no nosso inconsciente. E com essa pergunta e essa resposta tão longa, nós vamos terminar por aqui. Vamos para o livro Orvalho de Luz, para uma trovinha, para finalizar nossas leituras. Ela é de Silveira de Carvalho, foi psicografada por Chico Xavier, chama-se Temas da Estrada. Coração é arranha-céu de condomínio perfeito, cada feição em seu lar, cada lar em seu direito.